vamos começar com um maravilhoso workshop Detox. Detox, sim, porque todo mundo agora no ano 2020 sabe o que é que querem? Desintoxicar. Mas achas que para desintoxicar precisas comer o dia todo? Não. Eu vou-te dar algumas ferramentas de sumos, bebidas vegetais e alguns elixires extremamente medicinais para depurar sem passar fome. Anda comigo! Depurar, desintoxicar, desinflamar é um dos grandes objetivos de muitas pessoas. Quero fazer um detox, mas realmente fazer um detox faz sentido? É sustentável o resto da tua vida? Ou é melhor comer saudável, de forma natural e consciente, o resto da tua life? Sim, é muito mais prático e, o melhor de tudo, é sustentável. É algo que vais conseguir manter, inclusive quando tenhas 60 ou 70 anos. Portanto, como é que eu posso fazer um detox? Como é que eu posso depurar? De nenhuma forma, amiga! Tenho que te contar a verdade, mas é verdade. O corpo é o que se depura a si mesmo. Então, o que tu podes fazer é utilizar algumas ferramentas através da alimentação, através do poder curativo dos alimentos, através de uma alimentação natural e consciente, para poder acelerar, então, esse processo de desintoxicação, esse processo de desinflamação do teu organismo. Então, o que é que tu podes fazer dia a dia para depurar cada dia? De segunda a sexta, inclusive quando tens essas comilonas sociais, quando tens compromissos familiares, quando tens comidas na tua empresa, com qualquer pessoa e sabes que acabas por estragar. Sim, podemos aplicar ferramentas que sejam extremamente diuréticas, que sejam ótimas para alcalinizar ou para equilibrar, digamos, o pH do nosso organismo. Uma questão muito importante antes de querer desinflamar porque sim ou querer desintoxicar o nosso organismo porque sim, é que compreendas, em primeiro lugar, porque é que vais fazer um detox. Qual é a grande finalidade? Em primeiro lugar é excretar as toxinas, excretar a escória, seja através da urina, as fezes, ou através do suor, ou através dos poros da nossa pele, que é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Então, em primeiro lugar, excretar essas toxinas. Ao excretar essas toxinas, há muitos sintomas que muito provavelmente sentes que é essa inflamação, essa dilatação abdominal, dor de cabeça, fatiga, cansaço, depressão, pensamentos negativos. Todos estes sintomas, acne, todos estes sintomas, entre muitos outros, porque cada caso é um caso, estão derivados de uma intoxicação do nosso organismo. Um fígado saturado, lento, significa que não consegues depurar o teu organismo. Então, Catarina, cala-te já, e como é que vamos então depurar o nosso organismo? Existem múltiplas fórmulas, eu deixo-te aqui alguns tips neste vídeo que podes aceder ao YouTube sobre como fazer um detox. Existem muitas ferramentas, mas hoje eu quero levar algumas dessas ferramentas à prática. E como dizia ao princípio, sem passar fome e sem comer aipo o dia todo, porque é possível depurar e ajudar a alcalinizar o pH do nosso corpo sem passar fome. Então, qual é a importância, qual é a ferramenta principal para desintoxicar e desinflamar o nosso organismo? Em primeiro lugar, incluir vegetais, frutas e legumes em qualquer que seja a forma na tua alimentação diária. E a ser possível que sejam vegetais e frutas em cru. Sim, o nosso organismo funciona a 36 graus. Portanto, a alimentação crua, ou o crudiveganismo, se não conheces, tem uns benefícios fantásticos para o nosso organismo. Porquê? Porque o alimento, ao não ser cozinhado, eu vou conseguir absorver todas as vitaminas e minerais que tem qualquer um dos alimentos, seja a couve-kale, seja o aipo, seja qualquer fruta ou vegetal. Então, uma das fórmulas que vamos utilizar hoje é os sumos de primeira extração lenta, que nada tem a ver com uma centrifugadora. Uma centrifugadora, basicamente, o que faz é eliminar a polpa para um lado e, por outro, o sumo para outro. O que é que nós vamos hoje realizar? Vamos realizar, nomeadamente,
vários sumos, vários elixires, várias bebidas vegetais, inclusive algumas cookies para poder depurar sem passar fome, porque esse é o grande objetivo. Quando nós fazemos uma dieta restritiva, quando fazemos um detox por um período curto de tempo, sabem o que é que acontece? Que também criamos uma restrição mental. E essa restrição mental, o que é que vai acontecer durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, 7, 14 ou 21, em função de qual seja o programa que estejas a seguir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais restringir alguns alimentos, mentalmente até podes ter muita força de vontade, mas ao cabo, quando terminar esse tempo, o que é que vai acontecer? Uau, vais te sentir super vitorioso de consegui. E como consegui, então agora a tua mente vai entrar num estado de libertação e vai dizer, ok, como eu consegui fazer um detox, agora tenho direito àquilo que não comi durante 7, 14 ou 21 dias. E não é isso que nós queremos. Nós queremos depurar cada dia. E se fazes um estrago, um excesso, pois isto é como quando sujamos a casa. Sujar a casa é fácil. 5, 10, 15 minutos, um jantar de família e amigos, sujamos rapidamente. Mas depois, para limpar, demoramos 1 ou 2 dias. Isto é basicamente a mesma coisa. Cometes um excesso, limpamos 2 vezes, ok? Então, vamos passar, e sem mais dilação, ao tema dos sumos. Os sumos de primeira extração lenta, a diferença das centrifugadoras, é que é como se nós injetássemos diretamente as vitaminas e minerais que estão presentes na fruta e nos vegetais diretamente no nosso sangue, para oxigenar as nossas células e o nosso organismo por completo, o nosso sangue, para equilibrar então o pH. E a diferença é fantástica, não só em termos de sabor, como também quanto às vitaminas e minerais. A centrifugadora o que faz é romper as moléculas do alimento, separa a polpa para um lado, o sumo para outro, mas não me vou beneficiar de todas essas vitaminas, minerais, fitonutrientes e micronutrição que têm as frutas e vegetais e todos os alimentos do reino de origem vegetal. Então, que sumos são os melhores para depurar? Eu tenho aqui uma cesta enorme com frutas e vegetais. Entre elas tenho aipo, tenho alguns vegetais de folha verde, tenho alguns tubérculos, raízes, como cenoura, também tenho abóbora. Então, tenho pimentos, tenho folhas verdes. Qual é a diferença entre um e outro vegetal? Quais são? Existem alimentos mais depurativos? Sim, existem alimentos que têm propriedades mais diuréticas, têm um pH mais alcalino e, portanto, são alimentos que nos ajudam a alcalinizar muito mais rápido, a limpar muito mais rápido o nosso sangue. Então, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, o aipo é um alimento de sabor adstringente, ou seja, que te ajuda a absorver e a sugar toda a umidade e excesso de líquidos que tens no teu organismo, e também é ótima porque é extremamente diurética e já sabem, as frutas e os vegetais são riquíssimos em água. É uma forma excelente de hidratar. O sumo de aipo para tomar em jejum é maravilhoso. E se a este sumo adicionamos gengibre, que é um termogénico brutal, além disso, sabemos que, nomeadamente quem conhece a medicina Ayurveda, já me terá ouvido dizer muitas vezes que é um alimento que é uma autêntica medicina, porque é antibacteriano, antifúngico, anti-envelhecimento e é uma medicina pura, viva, que nós temos na nossa cozinha. Por outra parte, tem aqui couve kale. Esta é uma couve kale roxa, mas também existe couve kale verde, como estas folhinhas que tenho aqui. Todos os vegetais de folha verde são os mais ricos em clorofila. O que é isso da clorofila? A clorofila é um pigmento verde que se encontra nos vegetais, valga a redundância, de folhas verdes e que, portanto, são mais parecido à hemoglobina. O que é isto da hemoglobina? O sangue humano. A única diferença é que pelas nossas veias corre ferro e nas plantas corre magnésio. Mas quando eu ingiro muitas folhas verdes, é como se estivesse a ingerir ferro. Então, quem tem falta de ferritina, excelente. Folhas verdes não podem faltar. Além disso, as folhas verdes ajudam a oxigenar o nosso sangue de uma forma bombástica. Imaginem, muitas pessoas porquê é que fazem yoga? Fazem yoga já não é só para esticar a perna e demonstrar ao professor ou ao amigo que tem muita elasticidade. Não, o mais importante é respirar. É inspirar e inalar e exalar. E o que é que eu ganho com inalar e exalar? Eu respiro para levar oxigênio a todas as células do meu organismo. Exatamente isso é o que nós fazemos através da alimentação. Mas como? Através de bebidas vegetais, cujos alimentos têm propriedades em concreto. Então eu hoje vou partilhar algumas receitas que são como as minhas favoritas, as do meu dia-a-dia, e que todas e cada uma delas estão pensadas
precisamente pelas propriedades nutricionais e por todos esses benefícios desde um ponto de vista holístico e medicinal que tem cada um dos alimentos. Por outra parte, temos a cenoura, que também poderíamos falar dos alimentos por cores. A cenoura é riquíssima em beta-carotenos, é ótimo para quem quer ter uma pele radiante, um cabelo e umas unhas estupendas. Depois também tem aqui curcuma em raiz, que também tem efeitos muito semelhantes ao gengibre, termogénico, ajuda a aumentar a temperatura corporal, ajuda a eliminar parásitos do nosso organismo, ajuda a eliminar toxinas e o melhor de tudo, que ajuda a acelerar o metabolismo. Portanto, se querem eliminar essas gordurinhas, esses excessos, é fantástico. Pronto, depois dentro das frutas, quais são as melhores frutas? Quanto mais aquosas, ou seja, quanto mais ricas em água, melhor, porque ajudam a hidratar ainda mais. Nós temos frutas ácidas, frutas neutras, frutas doces, frutas semiácidas. Então, é super importante combinar também bem as frutas. Frutas ácidas com ácidas, doces com doces, para não gerar uma putrefacção no nosso intestino. Identificam-se com muitos gases, sim, flatulência, pum. Se têm muito pum, muitas vezes não é pelo que comem, senão por como combinam os alimentos. Então, isso também é uma dica muito importante que quem quiser depois pode me escrever e eu posso partilhar. Depois temos maçã. Uma maçã ao dia não sabes bem o que te fazia, porque tem propriedades adstringentes, é ótima também para quem tem retenção de líquidos e além disso é de sabor neutro, não tem um índice glicémico muito alto. O que é que significa isto, o índice glicémico? Que a quantidade de açúcar no sangue, quando eu como uma maçã, não se produz de forma tão drástica como quando como, por exemplo, uma banana. Estás a dizer que não podes comer bananas? Não, nada disso. Não tem nada a ver. A banana é ótima, até porque também precisamos de potássio, ok? É super importante porque muitas vezes a falta de um nutriente é o que faz com que tu não consigas alcançar determinados objetivos. E se o teu objetivo, por exemplo, é perder peso e falta-te magnésio ou potássio ou vitamina C, por exemplo, já tens aí uma das razões pelas que não consegues alcançar os teus objetivos. Então, vamos passar já a pôr as mãos na massa. Em primeiro lugar, vamos começar por o que seria uma rotina. Eu acordo de manhã e o que é que eu vou fazer? Meter logo maçãs na boca? Não. Esse seria um dos piores erros e quem me segue enquanto a temas de medicina ayurveda, um dia vai perceber porquê. Então, eu agora vou partilhar uma das receitas que seriam ótimas. Estes vegetais já estão lavados e tratados. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos acender, então, esta é uma máquina de extração lenta, de primeira pressão a frio, que o que faz é uma prensagem do alimento de forma lenta. Sim, há que ter paciência também. Aqui aproveitamos para meditar porque não é uma centrifugadora. E o que faz é, solta por um lado aqui o sumo, por esta boca cai o que seria a polpa dos vegetais e depois com a polpa, em função do tipo de bebida que estejamos a realizar, podemos aproveitar para fazer podemos aproveitar, imaginem, se é cenoura para fazer depois uns hambúrgueres, se é uma bebida vegetal, podemos aproveitar depois a polpa para fazer qualquer outro tipo de receitas. Então, aipo, excelente, diurético, riquíssimo em água, adstringente já dissemos que é ótimo para a retenção de líquidos. Então, sumo de aipo, logo de manhã em jejum, com gengibre para acelerar o metabolismo, aumentar a temperatura corporal, nomeadamente agora no inverno, excelente. Vou tirar só aqui umas pontinhas feias. Sempre e quando os vossos vegetais sejam biológicos, por favor, coloquem a casca. Muitas vezes as vitaminas, essa micronutrição, vitaminas e minerais, está na casca. Então, acendemos o meu maridão Benji. Eu tenho dois maridos, um é o Oliver e o outro é o Benji. Um é o braço direito e o outro é o braço esquerdo. Este é o braço esquerdo. Porquê o esquerdo? Porque eu uso mais o direito, que depois vamos ver noutro show cooking, 100% gratuito. Então, vamos começar a colocar por aqui umas ramas de aipo. E então, esta máquina eu fechei mal. Então, poderíamos em jejum, por exemplo, consumir todos os dias o nosso shot, um wake-up, só de aipo. E se quisermos uma bebida, um elixir ainda mais terapêutico, mais alcalino e mais termogénico, então podemos adicionar gengibre. Para quem não está habituado, recomendo então adicionar qualquer tipo de fruta neutra, como por exemplo a maçã ou pera.
Mas um dos grandes objetivos quando bebemos sumos 100% naturais, nomeadamente estes que são de primeira extração lenta, é que na medida do possível comecemos a consumir sumos no que ao princípio sejam 50% vegetais e 50% fruta, para quem não está habituado. Mas realmente o objetivo a longo prazo, médio e longo prazo, é ir aumentando a proporção de vegetais e diminuindo a proporção de frutas, ok? Porque a fruta, apesar de ser riquíssima também em vitaminas e minerais, não deixa de ter uma carga glicémica mais alta que os vegetais. Então, pessoas diabéticas ou que têm resistência ou qualquer tipo de sensibilidade, qualquer tipo de problema com o tema da insulina, então o ideal é consumir menos frutas ou então combiná-las. Não têm por que deixar de comer bananas, por exemplo, nem qualquer tipo de fruta, mas sim combiná-las com sementes ou combinar com qualquer alimento rico em fibra, porque a fibra vai fazer com que a carga glicémica esteja muito mais controlada. E sim, podem continuar a comer bananas, ok? Então, vamos fazer... Ou seja, isto é um investimento de vida que vocês podem ter lá em casa. Tanto é assim que os médicos de medicina alopática, quando... Imaginem em que situação é que se recomenda este tipo de sumos, e é triste ter que chegar a esta situação para começar a consumir este tipo de sumos. Quando muitas pessoas que desenvolvem qualquer tipo de cancro, os próprios médicos, para ter uma recuperação muito mais rápida e para que haja uma regeneração das células, porque no fundo um cancro ou qualquer doença grave, o que é uma degeneração das células, ok? Deixamos de ter células boas a ter células más, que invadem e controlam o nosso organismo. Então, uma fórmula de regenerar rapidamente as células é através de sumos de primeira extração lenta. É ótimo. Portanto, sumos cada dia na vossa vida. Sumos sempre. Porquê? Porque além disso é uma forma excelente de, no pequeno shot, incluir meio quilo de espinafres, meio quilo de fruta, muito fácil. Imaginem que têm uma vida que vivem, passam muito tempo fora de casa, trabalham fora, comem fora. Se todos os dias consumirem um sumo ou um batido verde, já têm garantido esse aporte de vitaminas e minerais tão necessário. Ok, nós depois também temos o outro aipo, que é um verde muito mais escuro com as folhas, também poderíamos aproveitar, mas esse aipo, o que é mais verde, verde escuro, tem muito mais clorofila, tem um sabor muito mais intenso e muito mais forte, então em vez de utilizarem um molho de aipo para fazer meio litro de sumo, podem utilizar apenas 3 ou 4 ramas, porque senão vai ficar extremamente forte. E por muito saudável que seja, também se não somos capazes de consumir, também não é essa a ideia. A ideia é comer saudável, nutritivo, energético, mas que seja saboroso e delicioso. Ok, então, para quem não está habituado, para quem já é um super pro, o ideal seria consumir, então, já assim, um sumo de aipo maravilhoso. Então, o ideal seria já, em jejum, sumo de aipo. Top. Isto é injetar oxigênio diretamente para as veias. Então, o que é que eu vou fazer agora? Para quem não é pró, a este sumo, vamos então agora adicionar um termogénico, medicina pura e dura, gengibre, com pele e com tudo. E por outra parte, para dar um toque doce e romper então o sabor do aipo, vamos cortar uma maçã e a maçã vai com as sementes e com tudo de bom que tem. Porque, como dizíamos antes, onde é que estão as vitaminas e minerais? Em muitas frutas e vegetais, está na casca ou nas sementes. Portanto,
Então temos gengibre, maçã. À medida que vocês se vão habituando, podem ir aumentando a quantidade de gengibre. Maravilhoso, super alcalino, terapêutico. Tem aqui este restinho de sumo de aipo. Uma maçã é suficiente, se vocês veem que ainda está bastante forte, então podem aumentar a quantidade de fruta, mas, como vos dizia antes, o objetivo é completamente o contrário. Limão. O limão tem um sabor ácido, mas uma coisa é o sabor e outra coisa é o pH dos alimentos. Os alimentos dividem-se entre ácidos e alcalinos e o que nós precisamos, o ideal seria ter o corpo o mais alcalino possível, ok? Existem órgãos como o estômago que precisam de uma certa acidez para descompor os alimentos, mas o ideal seria que tivéssemos um campo de batalha. Eu sempre comparo o nosso corpo, o nosso organismo como um campo de batalha, o mais alcalino e com células o mais saudáveis possíveis. Então, o limão tem um sabor ácido, mas tem um pH alcalino. Então, limão também na vossa vida, cada dia. Podemos utilizar, então, um pedaço de limão com pele e com tudo. Ok? E com isto, temos aqui um elixir fantástico, maravilhoso. Vamos então agora escolher aqui um copo XPTO. Com isto já teríamos, se queremos fazer só um shot, podemos guardar isto no frigorífico. Tem gengibre e tem limão, então dura algum tempo no frigorífico, pelo menos 1-2 dias. Mas o ideal deste tipo de sumos é tomar recém-espremido. Isto é como um sumo de laranja, isto é como uma banana. Se vocês gostarem da banana, a banana vai oxidar. Com os sumos acontece a mesma coisa, começam a oxidar. Portanto, o ideal é extraemos e diretamente para o body, sim? Então, temos já o nosso sumo, que é um elixir fantástico, é super refrescante. Podemos fazer 1 litro, 1,5 litro para levar para o trabalho, além de tomar em jejum, é super hidratante, ok? E então, com isto já teríamos aqui mais que um shot, teríamos sumo para toda a semana. E é maravilhoso, sim. Também podemos levar uma raminha de aipo para depois ir comendo durante o dia. É fantástico. Maravilhoso. Depois de falar tanto, isto é maravilhoso. É um shot de vida, de energia. São alimentos ricos em vida. Se querem ter vida e energia, comam alimentos com vida. Eu já estou a notar como a temperatura corporal vai aumentando, mas está delicioso. Portanto, não tenham medo às frutas e aos vegetais e metam frutas e vegetais na vossa vida. Portanto, vamos agora fazer uma outra receita maravilhosa. Eu vou degustar aqui mais um bocadinho. Não é cerveja, mas está muito bom. Muito, muito bom. Então, vou guardar este shot para quando acabarmos este show cooking, porque é super hidratante, refrescante, remineralizante, é ótimo. Portanto, não precisamos lavar a máquina e vamos passar ao 3 em 1. E quem já me segue nos workshops sabe que o 3 em 1 não pode faltar no meu dia-a-dia ou na minha semana. O que é o 3 em 1? Vou-vos contar, isto tem uma longa história. A minha avó materna, meia espanhola, meia venezuelana. Ela viveu na Venezuela muitos anos, então ela sempre, antes dos filhos saírem de casa, os meninos tinham que tomar o 3 em 1. E o que é o 3 em 1? O 3 em 1 é um suco com 2 vegetais e uma fruta. E esse suco leva cenoura, porque é riquíssima em beta-carotenos, temos beterraba, excelente. Meninos, vou-vos dizer uma coisa, quando temos toxinas no nosso organismo, quando o nosso organismo está extremamente inflamado, quando temos excesso de peso, quando temos inflamação, o que é que está a acontecer no nosso organismo? Entre muitos outros fatores, um deles é que temos o fígado saturado
e cansado. E, portanto, trabalha de forma lenta. Igual que os rins. Se não bebemos e não hidratamos, o rim não funciona de forma eficaz. Então, beterraba, por favor. Além disso, cenoura e beterraba são alimentos que, como nascem debaixo da terra, são ótimos porque estão diretamente relacionados com o sistema reprodutor feminino. Portanto, são alimentos para o feminino top. Ai, significa que eu, homem, não posso tomar? Sim, podes tomar estes sumos, são ótimos. Então, o sumo de beterraba, também só estou a tirar aqui estes fios feios. Também vamos colocar tudo, pele e tudo. Se tivermos a beterraba com as folhas, por favor, utilizem as folhas, porque as folhas são riquíssimas em clorofila. Então, se queremos fazer uma make-up, também abrimos uma beterraba ao meio, blush, maravilhoso, sim? Então, vamos utilizar beterraba, cenoura e laranja. E aqui a proporção é maior de vegetais que de fruta. A cenoura e a beterraba já são dois vegetais riquíssimos em açúcares simples, ok? São açúcares bons e já têm um sabor doce. Então não precisamos adoçar tanto o nosso sumo como quando fazemos com muitas folhas verdes ou com vegetais que têm um sabor muito amargo ou muito intenso. Sim? Então, vamos agora começar a fazer beterraba. Se fizerem xixi ou cocó de rosa, não se preocupem. Isso é um muito bom sinal, sim? Não se assustem. Quando quiserem enganar alguém, pegam assim num copo tipo de vinho e servem um sumo destes e dizem, aqui está. Este é semi-seco, adstringente. Maravilhoso. Também poderíamos colocar a laranja com a pele, igual que eu coloquei o limão, mas se não queremos um sabor tão intenso, podemos então retirar só o que é a parte mais grossa, pelo menos, sim. Mas podemos colocar com pele, igual que eu coloquei o limão. Podemos deixar alguns pedaços ainda com pele, que não há problema nenhum. E se queremos também fazer deste elixir 3 em 1, porque com 3 alimentos tens mais que 3 benefícios, podemos também adicionar gengibre, curcuma fresca. Curcuma fresca tem mais de 50 propriedades terapêuticas. Isso sim é um verdadeiro probiótico e não antibiótico. Para quem toma antibióticos, sabem o que é que significa antibiótico? Bio significa vida. Então, quem toma antibióticos está a tomar literalmente antivida. E o que nós queremos é isto. São alimentos que nos deem vida, pró-vida. Sim? Então, teríamos aqui já um 3 em 1. Um suco, eu chamaria o sumo do amor, porque uma pessoa prova isto e, além de que é rosa, cor do amor é ótimo. Então, vamos dar aqui uma limpeza. Então, já teríamos aqui um maravilhoso sumo e vamos servir isto numa copa. Excelente. Pode ser aqui uma copa de vinho. Assim, quando vocês estiverem lá convidados lá em casa e não tomam vinho, fazem assim um 3 em 1. Além de que é super diurético e alcalino, é como se fosse vinho e é uma autêntica delícia. Sim. Então, depois se vocês quiserem, podem ainda melhorar com gengibre ou qualquer outro
alimento que seja extremamente diurético e que também seja termogénico. É isto. É maravilhoso. Ou seja, meninos, quem tiver filhos, por favor, deixem de tomar sumos com pais e qualquer outra coisa. Quem quiser depurar, quem quiser desintoxicar, quem quiser melhorar, limpar as suas células, o seu organismo, o sangue e ter uma pele radiante, uma energia assim como a minha e estar todo dia on fire e com muito power, por favor, 3 em 1 na vossa vida. Isto é simplesmente maravilhoso, é fantástico. O fígado agradece e o vosso corpo também. E eu estou literalmente viciada porque quando viajo não tenho tempo para fazer sumos de primeira extração lenta e quando volto a casa isto é um autêntico vício. É maravilhoso. Não só é maravilhoso, como delicioso, como saudável. E isso é o mais importante, que seja saudável e que seja algo que vocês possam manter o resto da vossa vida. E este sumo, que parece vinho tinto, é um shot de saúde que nós injetamos no nosso... Acho que era melhor. Isto é tão bom. Fazer assim estas coisinhas maravilhosas. Ok, se nós quisermos melhorar então este sumo, melhorar ou ainda dar um boost mais, ou quisermos ainda ser mais prós, avançar, à medida que vamos conquistando o nosso paladar, à medida que nos vamos habituando a estes tipos de elixires autenticamente medicinais, por exemplo, sobre este sumo, nós podemos falar da cozinha por cores, por exemplo, quando falamos de todos os alimentos laranja, como a abóbora, a cenoura, todos eles são ricos em beta-carotenos. Quando falamos dos alimentos vermelhos, por exemplo, como o tomate, o pimento, todos os que são de cor vermelha são ricos em licopeno, ok? Mas existem alguns alimentos ricos em licopeno, como o tomate, que são muito mais ricos para o nosso corpo absorver esse licopeno quando são cozinhados. Mas não é o caso de todos os alimentos de cor vermelha, ok? Vejam se o poder das beterrabas é antioxidante que mancha as mãos e isto, por muito que uma pessoa lave, somos capazes de continuar assim durante 2, 3 dias, ok? Se isto tem o poder de tingir as nossas mãos, lavamos e não sai, imaginem no nosso corpo, sim? Da mesma forma com a curcuma. Então, para este sumo, se vocês quiserem, além do 3 em 1, podemos colocar também pimento. Incrível! O pimento, não sei se sabem, mas o pimento é da família das solanáceas, que é pimento, berinjela e tomate, e todas elas têm uma característica em comum, e é que a pele é como se fosse uma substância tóxica para o nosso organismo. De facto, pessoas que têm um sistema digestivo débil ou que têm algum tipo de doença relacionada com estômago, com o sistema digestivo, não toleram muito bem tudo o que é fibra, ok? Porquê? Porque é como um alimento externo e antifisiológico que o nosso corpo não tem a capacidade de interpretar. Tanto é assim, quando vocês cortam um tomate, se não for com uma faca de serra, a pele, quer seja do pimento, quer seja do tomate, tem a capacidade de tirar o fio à faca, está bem? Tudo isto para dizer o quê? Se tira o fio à faca e se não é capaz nem a faca de cortar isto, como é que o nosso intestino vai digerir a pele do pimento ou o tomate? Quando nós fazemos numa máquina de primeira extração lenta, não temos esse problema, porque a polpa vai para um lado, que é a fibra, e o sumo vai para outro. Então, nós realmente o que estamos a consumir é o sumo. Pimento! Continuemos com os nossos pimentos. E estes pimentos são maravilhosos. Sim, então, quando os alimentos têm muita fibra, às vezes empaca aqui um bocadinho, então nós puxamos a fibra, que é para ela continuar a descer. Catarina, essa máquina é muito cara. Mas isto é como a saúde não se compra. A saúde constrói-se, sim? Então, é uma ótima forma de nós ingerir frutas e vegetais, obtendo as vitaminas e minerais de uma forma simples. Sim, então, adicionamos pimento. Então, seriam 3 em 1 mais pimento vermelho. Pimento vermelho é extremamente rico em licopeno também.
Também é um alimento muito diurético, portanto, ótimo se queremos depurar, se queremos ajudar a desinflamar o nosso organismo. Então, vou buscar aqui um copo também XPTO, que é para fazer degustação. Eu desapareço da cozinha, mas já volto, meninas. Então, por exemplo, se nós quiséssemos aproveitar a polpa que cai neste recipiente para fazer, por exemplo, uns hambúrgueres, não precisam de comprar hambúrgueres, evidentemente, de base vegetal, não precisam comprar, por exemplo, estes congelados nem nada. Então, é que cuidar-se é muito caro, comer vegetariano ou vegano é muito caro. É muito caro, depende, não é? Tu podes ser um vegano, como tem uma aluna minha que diz junk food, não é? De comer só comida lixo, fast food. Ou então podes ser uma pessoa que come comida de verdade, na que o desperdício é zero. Porque eu, por um lado, obtenho as vitaminas, minerais em termos de saúde, tenho um sumo de primeira extração lenta a frio e, por outra parte, com esta polpa poderia aproveitar, em função do tipo de vegetais que estemos a utilizar, para depois ter uma base para fazer uns hambúrgueres. Por exemplo, se eu quisesse fazer uns hambúrgueres de carne, faz de conta, a imitar a carne de cor vermelha e utilizar só beterraba, então aí sim, recomendo, por exemplo, que retires a pele para depois não encontrar esses pedaços grandes de pele, fios, nem tanta fibra, sim? Então, seria a única exceção na que eu descascaria a pele dos vegetais. Se depois eu quero aproveitar esta polpa, então para fazer uns hambúrgueres. Neste caso, é só para fazer a demonstração dos sumos que são extremamente anti-inflamatórios, anti-aging, anti-envelhecimento e que são totalmente rejuvenescedores. Sim, eu tenho 45 anos, sei que parece que tenho 18, mas não, essa é a realidade. Então, vamos parar para fazer degustação desta maravilha que parece sangue. E o sangue é como o ferro que só está na carne. Ai, que grande bonito. Então, temos aqui um sumo que seria o 3 em 1 com pimento. Maravilha. O outro estava bom. Uau! Eu estou apaixonada deste mundo, do mundo das frutas e dos vegetais, porque isto, cada vez que uma pessoa começa aqui a pôr tudo para o caldeirão, saem umas misturas e umas surpresas e umas coisas que... Isto é saúde, em forma de shot. A melhor forma. Eu se pudesse gritar ao mundo e contar-vos a todos quantos benefícios tem comer de base vegetal, sem passar fome, é maravilhoso. Isto é uma forma de incluir alimentos, pratos, refeições, ferramentas, snacks, merendas, de uma forma depurativa, sem passar fome todos os dias. Se vocês quisessem acelerar e então fazer um detox à base de sumos, sim, poderíamos fazer durante um período de tempo mais curto ou mais longo, mas cada caso é um caso e por isso não vou recomendar nem aconselhar faz 3, faz 4, faz 5, faz 7, faz 10, porque cada caso é um caso e depende muito das circunstâncias fisiológicas de cada pessoa. Portanto, isso já teria que ser consultado de uma forma mais particular, teria que saber quantas horas dormes, o que é que trabalhas, como é que é o teu sistema digestivo, como é que são, como é que evacuas. Existem uma série de fatores que determinam o teu potencial de saúde, o teu custo de oportunidade enquanto a saúde e, portanto, cada caso é um caso. Mas isto está, que é uma autêntica maravilha. Se eu pudesse compartilhar com vocês, isto é um verdadeiro elixir. É um verdadeiro elixir. Eu amo, eu amo. E então, isto era só um exemplo de começamos por algo extremamente diurético, assim, mais forte, assim, um hot. Aumenta a temperatura corporal com esse gengibre, esse limão e esse aipo para dejejuar, para romper o jejum nocturno. É ótimo. Não colocar um pedaço de boca no pão logo de manhã, mas sim algum elixir, alguma bebida que seja alcalina e que ajude ao nosso corpo não só a despertar, senão a continuar com esse processo de eliminação. Durante a noite, a partir, nomeadamente das 10 da noite, é quando o nosso fígado e o nosso pâncreas começam a trabalhar de forma árdua, de forma eficaz. Então, não só é importante descansar
cedo, como também quando despertamos, ajudar o nosso corpo a continuar com esse processo de limpeza que realiza o nosso corpo quando descansa de noite. Então, começamos por esse sumo de aipo, maçã e limão de manhã. Depois passamos para o 3 em 1. O 3 em 1 é maravilhoso pela sua riqueza em beta-carotenos e pela sua riqueza em licopeno. Depois, se queremos ainda ter um boost mais energético, mais alcalino, mais antioxidante e revitalizante, podemos adicionar outro tipo de vegetais, como neste caso eu adicionei pimento. Que outro tipo de bebidas vegetais, para não ser só à base de frutas e vegetais, podemos consumir e que também sejam bebidas hidratantes, porque hidratar também é uma forma de depurar, de limpar. Podemos realizar com o meu maridão Benji. Então, com esta máquina Versapas também podemos confeccionar bebidas vegetais, sim. Vocês sabem que agora há cada vez mais pessoas com intolerância à lactose, que é a proteína presente no leite, ok? E que têm dificuldade em digerir esse açúcar presente nas bebidas que são de origem animal. Então, porquê que hoje, em primeiro lugar, há tantas pessoas com intolerâncias? Em primeiro lugar, porque são alimentos extremamente ácidos. Em segundo lugar, são alimentos que estão pasteurizados. É ótima a pasteurização para garantir que não te vais intoxicar com esse alimento, mas como a pasteurização é realizada a altas temperaturas, o que é que acontece? Que as enzimas, que é uma proteína que nós necessitamos para digerir e descompor os alimentos, desaparece, ok? Todos os alimentos, quando são submetidos a altas temperaturas, perdem todas as suas propriedades. Então, por um lado, alimento ácido, por outro lado, e quando digo ácido não é de sabor, ok? É que tem um pH potencial de hidrogênio baixo e, portanto, acidifica o nosso organismo. Mata as nossas células boas, ok? E daí inflamações, doenças, alergias e por aí fora. Que poderíamos continuar mais uma hora a falar do tema do pH. Por outra parte, então, são alimentos que estão pasteurizados e, portanto, já não há enzimas, já não há propriedades nem probióticos para a nossa flora intestinal. Portanto, vai gerar desequilíbrios não só em termos digestivos, como também enquanto à parte hormonal. E por outra parte, que é um alimento morto. É um alimento que já não tem vida, já está desvitalizado. Está empacotado, embalado, então tem uma capacidade de, mais que dar energia, de roubar energia. Eu diria que os alimentos embalados ou alimentos mortos, porque já não têm vida, se eu plantar um pacote de leite não vai nascer pacotes de leite, então são alimentos desvitalizados. Portanto, as razões para dizer adeus aos laticínios são numerosas e para dizer olá às bebidas vegetais também são numerosas. E uma delas é aproveitar de facto o cálcio que te oferecem as bebidas de origem vegetal. Muitas avós, e nomeadamente pessoas maiores, têm a crença de que no leite de vaca é onde está o cálcio, mas o verdadeiro cálcio está em muitos outros alimentos e o cálcio já não está no leite de vaca. Se ainda falássemos no leite de vaca como se ordenhava há uns anos atrás, muito provavelmente esse leite sim tinha enzimas e tinha probióticos que eram excelentes para o organismo. Hoje, os alimentos que se vendem embalados, seja leite de vaca, de ovelha, etc., são alimentos que já estão desvitalizados e que são processados porque passaram por máquinas industriais. Significa que as bebidas vegetais industriais também são saudáveis? Não, evidentemente não. Existem umas que são melhores que outras dentro do que é saudável, dentro do que é de base vegetal, também existe uma escala de brancos e pretos, ok? As bebidas vegetais não são a panaceia se são industriais, ok? Porque muitas delas estão carregadas com açúcar, aditivos, aglomerantes, gomas. Tanto é assim que se eu ferver num tacho uma bebida vegetal feita numa máquina com alimentos em cru e se eu ferver uma bebida vegetal que comprei no supermercado, esta vai talhar e aquela não vai talhar. E isso é a prova de que são bebidas que estão carregadas de aditivos. E todos esses aditivos passam para o nosso organismo e depois amanhã vamos dizer: e porquê é que me apareceu isto? E porquê é que eu tenho isto? Pronto, existem muitos porquês. E então, pergunta-te o que é que comes cada dia, porque tudo conta, tudo conta. Então, para vocês não ficarem muito tempo aí à espera, vamos fazer assim um tic, 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 tic. Vamos cortar para eu lavar a máquina rapidamente e voltamos para então fazer as bebidas vegetais. Sim? Até já. Beijinhos e abraços, quero-vos muito.
let's go! E vamos começar então com as bebidas vegetais. E estas bebidas vegetais não precisamos saquinho para espremer, nem precisamos fazer nenhuma técnica como a panela furada que todo mundo conhece, que é utilizar uma fralda com uma panela e coar e lavar como se estivéssemos a ordenhar uma vaca. Isto é muito mais simples, muito mais fácil, prático e com desperdício zero. Então, eu tenho por aqui castanhas do Brasil ou castanha do Pará, porque o caju também é do Brasil. Então, castanha do Pará, que são excelentes, nomeadamente para equilibrar os níveis de colesterol e também de glicemia. Por outra parte, por isso é um fruto seco fantástico. Importantíssimo sempre demolhar, lavar e coar e depois podemos ir mudando a água e agora o que eu tenho aqui são os frutos secos já com água filtrada, sim, com água limpa, água pura para consumo. Depois tenho aqui sementes de sésamo. O sésamo é um dos alimentos mais ricos em cálcio, ok? Então, uma das razões para tomar bebidas vegetais é para calcificar os nossos ossos. Quando consumimos bebidas que são de origem animal, como são alimentos ácidos, pasteurizados e todas as razões que falamos antes, são alimentos que mais que calcificar, descalcificam os nossos ossos e não só. Também fazem com que os nossos dentes caiam e as articulações e os problemas que temos enquanto a parte articular seja muito débil em termos de saúde. E por outra parte tenho aqui sementes de abóbora. As sementes de abóbora também são excelentes, nomeadamente para o sistema hormonal feminino, portanto, sementes de abóbora também fantásticas. Então, como normalmente estamos sempre habituados a consumir bebidas vegetais de amêndoa, de avelã, trago aqui 3 opções que são completamente diferentes e também opções que são extremamente saudáveis e, mais que saudáveis, são altamente terapêuticas. Portanto, vamos começar com a bebida vegetal de castanha do Brasil. Então, vamos na mesma fazer o mesmo procedimento. Eu agora girei a parte da máquina, aqui tem como um depósito para ter o que é os frutos ou as frutas e então agora vou ir colocando frutos secos com água. Tenho que ir adicionando um pouco de água. Então, tenho que ir mais devagarinho. Então, os frutos secos, como são muito mais secos, temos que ir adicionando um pouco de água. Coloco aqui no depósito e vou ir adicionando um pouquinho de água para ajudar a triturar. E teremos uma bebida fantástica de castanha do Brasil, que agora podemos condimentar com canela, com cacau, com alfarroba,
com qualquer especiaria que também seja alcalina, terapêutica. Então, o que é que nós temos agora por aqui? Então temos aqui uma bebida de castanha de amêndoa, de castanha do Brasil, espetacular. Densa, grossa, se gostam de bebidas muito mais líquidas, adicionaríamos muito mais água. E com esta polpa, podemos aproveitar esta polpa que está extremamente seca, a diferença de quando fazemos castanha do Brasil Quando fazemos as castanhas do Brasil com um paninho, a polpa não sai tão seca. Com isto, poderemos já diretamente misturar com umas tâmaras, fazer umas bolinhas energéticas, podemos fazer também umas cookies ou podemos fazer uns crackers. Eu com esta polpa vou aproveitar para fazer umas cookies vivas. Ok. Também podemos fazer várias bebidas vegetais. Colocamos as diferentes bebidas vegetais em diferentes recipientes. Ok? Por exemplo, esta podemos colocar aqui. Poderíamos condimentar com canela, gengibre, com cúrcuma, com matcha, que é chá verde, etc. Podemos fazer diferentes bebidas vegetais, misturar todas as polpas, toda a fibra e realizar cookies. Então, como eu vou realizar 3 bebidas vegetais, uma de castanha do Brasil, sésamo e sementes de abóbora, então só vou separar as bebidas, mas a polpa vou deixá-la toda por aqui junta para depois realizar então umas cookies, ok? Então, preciso de uma colherzinha, que pode ser mesmo esta. Ok, então agora vamos fazer o leite de sésamo. O sésamo tem até 21 vezes mais cálcio que o leite de vaca, que os nossos avós pensam que estão a consumir leite e que vão ficar fortes, com os ossos fortes. Ok. Então, por aqui teria bebida vegetal de sésamo. Entretanto, podemos saborear aqui um shotzinho. Bueníssimo. Bueníssimo. E por outra parte, então, de sésamo já estaria. Colocaria aqui então a bebida de sésamo. Se queremos, podemos fazer um mix com ambas as bebidas. Vou colocar isto aqui de lado. E continuamos então com a bebida de sementes de abóbora. Então, temos aqui 3 bebidas completamente diferentes, uma de fruto seco, 2 de sementes, todas elas são riquíssimas em ácidos essenciais, ácidos gordos essenciais, têm bastantes gorduras boas, tão necessárias para o nosso organismo.
E então teria aqui uma deliciosa bebida de sementes de abóbora. Então, temos aqui 3 bebidas completamente diferentes, sim, que agora vamos utilizar. Cada uma delas podemos condimentar com gengibre, canela, curcuma, podemos condimentar com a mistura de golden milk, que seria pimenta preta, curcuma, canela e gengibre em pó. Podemos condimentar com cacau em pó, que seja 100% cru e puro, ou com matcha, é chá verde desidratado, que uma colherzinha de café de matcha equivale a mais de 20 chávenas de chá verde. Então, vamos estacionar isto por aqui, de lado, e vamos continuar com outros elixires que sejam na onda totalmente terapêutico, diurético e que seja alcalino. Mas antes de passar a essa parte, o que é que nós vamos fazer com esta polpa, não é? Gastamos dinheiro em frutos secos, em sementes, e agora temos aqui uma polpa fantástica. Então, tem aqui polpa de castanha do Brasil, sementes de sésamo e sementes de abóbora. Então, com esta polpa que está extremamente seca, nem sequer é necessário passar para um saquinho para secar, nem preciso de desidratar, nem nada. Com isto, diretamente, vou realizar umas cookies, nem preciso de varinha nem de triturar, porque ela já está bastante esmagadinha. Portanto, vamos passar isto para um recipiente. Deixa eu ver o que é que eu tenho por aqui. Então, vamos passar esta polpa para um recipiente. E agora eu vou misturar com umas gotinhas de limão. O limão vai funcionar como um conservante para as nossas cookies. Ok. Ok. E então, vou lavar as mãos. Então, vamos continuar para fazer as nossas cookies. Coloquei, então, temos aqui a nossa massa que sobrou de fazer as bebidas vegetais. Temos, então, umas gotinhas de limão. Vou agora colocar também uma pitadinha de sal. Costumo utilizar sal rosa porque não salga muito e é mais rico em minerais que o sal. Mas podemos utilizar flor de sal, sal marinho, qualquer outro tipo de sal. E agora, para unir, poderíamos utilizar uma banana ou então podemos utilizar tâmaras. A variedade das tâmaras medjool são muito mais carnosas e, portanto, vamos utilizar umas tâmaras. Vamos tirar o caroço. Podemos depois triturar diretamente numa máquina ou então vamos esmagar com as próprias mãos até desfazer e vamos ir misturando com as mãos. Podemos depois adicionar também cacau ou alfarroba. A ideia é mesmo fazer uma pasta para fazer barritas ou bolinhas energéticas ou mesmo cookies. Quanto mais uniforme ficar a massa, muito melhor. Portanto, eu coloquei 3 tâmaras, mas depois, em função da quantidade de massa que vocês tenham,
podem ir adicionando mais. É um açúcar natural, apesar de não ser um dos adoçantes com um índice glicémico baixo, é uma fruta. Sabemos que é uma fruta e que não passou por uma máquina, é o que é. Quando nós compramos geleias ou adoçantes, ainda sendo naturais, muitas vezes esses adoçantes, essas geleias já passaram por máquinas, então não são assim tão saudáveis. A pitadinha de sal é simplesmente para que funcione como um conservante e o sal também é potenciador de sabor doces. Mas se estivermos a fazer um detox, então podemos prescindir completamente do sal, sim. De todas as formas, o sal é bom ou é mau? Depende para quem, depende do tipo de pessoas. Se és uma pessoa com a pressão arterial baixa, então seria ideal continuares a consumir um bocadinho de sal. Então, tenho aqui já uma massa, sim, vou adicionar então agora cacau. Tenho aqui um cacau 100% puro. É importante que seja um cacau cru, 100% puro. O cacau nada tem a ver com o chocolate, sim. O chocolate é uma invenção, há quem diga que dos suíços, há quem diga que foi de umas freiras de Zaragoza, mas realmente o que é o chocolate? O chocolate é uma junção de cacau em pó com açúcar, leite e outros aditivos. Mas realmente o que existe na natureza é o cacau, é o grão do cacau, é a fruta do cacau, ok? Então, utilizem sempre que puderem cacau puro, cru. Se for cru, muito melhor. Cru significa que não foi desidratado a altas temperaturas, portanto, todas as suas propriedades antioxidantes estão lá, por isso é fantástico. Ok, ainda poderia adicionar. Então aqui, com esta textura, já poderia realizar, então, umas bolinhas, ou então, umas mini cookies, com a polpa. Já as poderia consumir assim, diretamente, então agora vou realizar umas cookies. Já as poderia consumir assim, então seriam umas cookies vivas, riquíssimas em vitaminas e minerais, porque ainda não foram ao forno. Ou se eu quiser então umas cookies crocantes, então colocaria a 170 graus no forno, pelo menos durante 8-10 minutinhos, até ficarem crocantes. Ok, então vamos realizar aqui umas cookies. Também poderíamos desidratar num desidratador, poderia fazer uma massa extremamente fininha, então para fazer uns crackers, poderia fazer pão também, a partir da polpa destas bolinhas, sim. Ok. O cacau é ótimo para a concentração mental, para pessoas que fazem muito exercício físico, que já sabem que o exercício físico oxida o organismo, portanto o cacau é um excelente antioxidante, ajuda a regenerar as células e a recuperar da oxidação. Por outra parte, também é ótimo porque é um estimulante natural, apesar de ser estimulante, é um estimulante 100% natural. Portanto, o cacau é uma boa alternativa, sempre melhor que o café. Café sim, café não. Café é bom ou não? Depende, não é? Também podemos fazer enemas, lavagens intestinais, que também é uma ferramenta detox para limpar o nosso organismo. Normalmente limpamos o nosso organismo por fora, tomamos banho e por dentro. O que é que acontece? Então, como podem comprovar, já fizemos aqui montes de receitas. Em todas elas não há desperdício. Por um lado temos então a polpa para realizar umas bolinhas, por outra parte temos as bebidas vegetais, temos os sumos,
Poderíamos aproveitar esta polpa também para umas hambúrgueres, para lhe dar um toque mais afrutado dos frutos secos, mais com esse travo a nós, típico das sementes e de qualquer oleaginosa. Ok, então isto simplesmente iria ao frigorífico e teríamos então umas bolinhas vivas. E depois destas fantásticas bolinhas, ainda continuamos com uma outra receita 100% detox. Vamos passar a fazer um sorvete de tangerina ou um gelado, assim bem fresquinho, com o nosso amigo Benji, para continuar o nosso processo detox. Isto parece um autêntico brownie vivo, delicioso, riquíssimo em fibra, ainda se vê até os fiinhos das tâmaras e dos frutos secos. Depurar, sem passar fome, é a melhor alternativa. E começamos com uma outra receita super detox. E portanto, vamos fazer um sumo de cítricos. Então, vou utilizar lima, toranja. A toranja, igual que todas as outras frutas, são riquíssimas em água, mas à parte disso, tem uma propriedade que destaca por cima de todas e é que a toranja é uma fruta extremamente diurética. Por isso, toranja na tua vida, se não a conheces, tem um sabor bastante amargo. Nada a ver com a laranja, nem com a lima, nem com a tangerina, mas é delicioso, é extremamente diurético. Portanto, podes incluir a toranja na tua dieta. Podemos também adicionar, por exemplo, limão e também poderíamos colocar laranja, mas vamos colocar só toranja e então sumo de toranja com limão. Então, o bom desta máquina é que temos duas cabeças diferentes. Uma para o sumo de cítricos, se bem que podemos fazer na outra, como vocês já repararam que eu também coloco a laranja com pele, o lima com pele, etc. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Então, isto é só para vos mostrar que não é preciso ter uma máquina tão alcalina como esta, mas esta tem outra cabeça que dá para fazer este tipo de sumos. Então, ok. E agora servimos aqui o nosso suminho de toranja com lima e limão, e para dar-lhe um toque especial podemos infusionar com 2 paus de canela, levar para o trabalho e quando formos consumir este elixir tem um toque a canela. Além do sumo de aipo com gengibre, também podemos romper o nosso jejum com este tipo de sumo. Se não for para romper o jejum e quiserem levar este sumo extremamente alcalino, terapêutico e diurético, podemos, além dos paus de canela, colocar também 2 lâminas de gengibre fresco. Também poderia ser gengibre em pó. Colocamos isto num frasquinho
num copo hermético e vamos bebendo ao longo do nosso dia. Se quisermos, inclusive, podemos rebaixar com um pouquinho de água, ou seja, se queremos beber 1,5 litro de água e custa-nos beber água porque não gostamos do sabor neutro da água, podemos adicionar então mais água, até completar 1,5 litro ou 1 litro e vamos bebendo o nosso elixir. E vamos passar então agora a fazer um sorvete de tangerina. Estamos na época dos cítricos e que melhor que refrescar ou também comer coisas que não têm por que ser uma restrição, mesmo quando fazemos um detox. Por vezes, quando temos uma alimentação mais limpa, o nosso paladar ou a nossa mente deseja, apesar de que o corpo não necessita, mas a mente deseja coisas doces. Então, uma fórmula ou a apetência que nós temos muitas vezes é ou por chocolate ou por gelados, etc. Então, podemos também fazer um gelado terapêutico. Então, vamos fazer um gelado de tangerina. Tangerina, um sorvete gelado de tangerina. No que vamos mudar então a cabeça desta máquina. E vamos então colocar aqui outro, vamos voltar ao outro filtro. Ok. Vamos colocar então aqui o cortador. E temos então isto. E vamos colocar então tangerina, sorvete de tangerina. Extremamente delicioso. Vamos ficar então agora com gelado de tangerina, é uma coisa incrível. E na mesma continuamos a detoxificar, sim. Continuamos a desinflamar o nosso organismo e temos, como podem ver aqui, um gelado fantástico. Gelado de tangerina, que também podemos condimentar com especiarias que nos ajudem a acelerar o metabolismo, como o gengibre e a canela, pimenta preta. Também podemos adicionar um mix do Golden Milk, ou seja, a mistura do leite dourado, que vamos realizar depois num outro show cooking também totalmente gratuito, é a mistura de curcuma em pó, gengibre em pó, canela e pimenta. Já sabem que a mistura da pimenta com a curcuma é ótima porque a pimenta ativa ainda mais os princípios ativos da curcuma, que é a curcumina. Então, temos aqui um delicioso sorvete. Isto é é maravilhoso. Podemos misturar com outras frutas, mas recomendo que sejam também frutas ácidas, porque, como dizia antes, as frutas devem se misturar ácidas com ácidas, doces com doces. Portanto, eu já teria aqui um pouco de gelado de tangerina. Se tivermos outras frutas, desapareci, mas já volto. Se tivermos outras frutas ácidas, também podemos utilizar. Neste caso, eu vou utilizar. Então, se tivermos outras frutas, neste caso eu tenho aqui uma machainha de mirtilos, também podemos utilizar os mirtilos para combinar o nosso gelado. Ok, então por aqui tenho então o sorvete de tangerina. Vamos colocar então numa copa. Por um lado, podemos esmagar assim um bocadinho para ficar mais uniforme e não como um tubo. Então temos por aqui fantástico gelado de tangerina. É autêntico. Então, por um lado, temos aqui o gelado de tangerina e por outra parte, vamos então continuar. Eu tenho aqui
o copinho e vamos colocar agora uma macheia de mirtilo. Poderíamos também colocar morangos. As frutas mais antioxidantes que existe no reino das frutas são as baias. E as baias são todas as frutas de cor roxa, nomeadamente as bagas de goji, framboesas, frutos vermelhos como as amoras, nomeadamente as amoras pretas, são as mais antioxidantes de todas as frutas. Vamos colocar um pouquinho mais de mirtilo. Então, um truque é, na época do mirtilo, que é o que eu costumo fazer sempre, é comprar quilos e quilos de mirtilo e congelam e aproveitam depois durante o verão, durante o inverno, quando estão a fazer qualquer tipo de alimentação mais detox ou quando querem qualquer coisa que seja assim mais saborosa e na mesma que seja comida viva, comida limpa, comida de verdade. Porque mais que comer vegetariano ou vegano ou crudo vegano ou paleo ou... Existem agora 50 mil dietas e teorias. Não, esqueçam lá isso. Isso não interessa. Faz algo que seja sustentável o resto da tua vida. E o melhor, se o que queres conquistar é saúde, é comer coisas, alimentos que sejam verdadeiramente limpos. Sou muito apologista de uma filosofia de come limpo. Então, quanto mais limpo comes, muito melhor. Ok. Então, por aqui teríamos o gelado, sorvete gelado de mirtilo. Então, fica com uma textura mais de sorvete, não é tanto um gelado cremoso porque estou a utilizar frutas cítricas. As frutas cítricas, ao serem riquíssimas em água e ao congelar a própria fruta em si, é uma fruta com uma textura mais tipo gelo, ok? Então, o que é que nós podemos melhorar agora neste... Então, eu tenho aqui um mix de fazer golden milk, que é a mistura de gengibre em pó, canela em pó, curcuma e pimenta. E então, agora, o que eu vou fazer é colocar aqui e condimentar assim um cheirinho. Porquê? Porque ainda é mais anti-inflamatório e antioxidante. E, portanto, com este mix, já teremos aqui... Vou experimentar assim a mistura de tangerina com frutos vermelhos. E quem está atrás da câmara está a olhar para mim como comi essa colher agora, eu mesmo, em vez de ser tu, Cata. Mas um brinde por ti. Eu continuo porque isto está tão bom. Este era tangerina e mirtilo, porque são frutas, nomeadamente o mirtilo, antioxidantes, super top. Mas se experimentarem com manga, não vos digo nada. Experimentem lá em casa porque é delicioso, maravilhoso. Con esto y un bizcocho, hasta mañana o hasta la próxima a las 8. Un beso y os quiero mucho. Seguidme nas redes sociais, por favor, se gostaram deste vídeo, se gostaram deste mini show cooking e desta mini informação assim rápida, partilhem, contem aos vossos amigos, família e mundo inteiro que devem adotar uma alimentação de base vegetal para melhorar a vossa saúde. Con esto y un bizcocho, amigos, hasta mañana a las 8.